O que a falta de perdão pode fazer em nossas vidas? Eu estava pensando aqui agora, o que a falta de perdão pode fazer em nossas vidas? O cardiologista, não vou citar o nome, eu sei o nome dele, sei em que lugar que está escrito. O cardiologista diz que antes de ser um ato de inteligência, o perdão é um ato de saúde pública. Quantas pessoas que por raiva morrem de infarto fulminante por causa de raiva? Mas eu vou contar-lhes um fato. Diz que havia numa cidade, um homem muito temente a Deus, um obreiro lá, um missionário, um pastor. E uma noite ele sonhou que andou numa rua daquela, porque, gente, nem todo sonho é sonho de revelação de Deus, tá? Mas a Bíblia diz que Deus falou de diversas maneiras, ele falou através de sonho. Deus revelou os impérios do mundo ao rei da Babilônia, o reino dos caldeus, ao rei expoente chamado Nabucodonosor, e foi o Daniel que orou e decifrou o sonho. Ficou sabendo o que era o sonho e qual a revelação dos impérios. O José no Egito era um sonhador. Não é todo sonho, não. A maioria deles é barriga cheia. Temos pesadelos, mas tem muitos sonhos que é de Deus. Este pastor, este missionário, esse obreiro sonhou que naquela cidade onde ele morava, não era nascido naquela cidade, ele entrou numa ruazinha, viu uma portinha assim, viu poucos remédios em cima ali, e ele viu uma situação dessa, ele sonhou. Quando levantou-se de manhã, comentou com a esposa dele, fez o culto doméstico, tomou seu café e saiu à procura. Não falou nada com a esposa, saiu à procura dessa rua. E acabou encontrando na rua e disse, olha, eu estou me lembrando, eu sonhei com isso aqui. E ele foi catando detalhes e referências. E ele foi e achou a porta, não, mas foi essa porta. E ele bateu, pediu licença, posso entrar? E a pessoa permitiu que ele entrasse, era uma farmácia. Mas a farmácia estava em decadência, não tinha quase remédio algum. E um homem deitado lá, doente. Ele chegou, começou a conversar com o homem e depois contou. Falou, eu sonhei com a sua farmácia essa noite. E Deus me mandou aqui. E começou a abrir com o homem viu que ele era um homem de confiança. O homem viu que ele era um homem de Deus e resolveu contar a vida dele. Falou, olha, eu sou casado há muitos anos e eu tive uma briga feia com meu sogro uma vez. Ele não falou onde foi essa briga, se foi na casa dele, se foi na casa do sogro. E ele diz, eu tive um grande desentendimento com meu sogro. E a briga foi muito feia, a gente era muito amigo e tal, tinha muita consideração pelo outro. E a gente falou coisas que nunca deveria ter falado, palavras que nunca deveriam ser ditas. E foi descarregamos lá muito ódio um contra o outro. Falamos coisas do passado e desenterramos coisas que não deveriam ser desenterradas. Estava jogado no mar do esquecimento. A Bíblia diz isso, acho que no livro de Zacarias, né? Que quando a gente joga as coisas no mar do esquecimento, a gente não deve voltar a pescar neles, né? Todos nós, às vezes, temos um lado sombrio da nossa vida, né? Jesus nunca teve. Mas todos os homens da Bíblia tiveram um lado sombrio. Todo homem tem. E ele contou a história ao pastor e ele diz, depois que eu tive essa briga feia, a minha vida começou a ficar negativa. Eu comecei a perder clientes, eu comecei a perder a saúde. E eu estou nesse leito aqui doente há muitos anos. Eu estou praticamente à beira da morte, eu estou esperando a morte chegar. O pastor pensou, orou e falou, olha, eu tenho um conselho, eu tenho uma saída para o senhor. E aquele homem brilhou os olhos dele novamente, falou, o senhor tem? Ele falou, eu tenho. O senhor vai ter que ir lá na casa do seu sogro. Ele falou, é longe, é lá numa cidade tal. O senhor vai ter que viajar, o senhor vai ter que ir lá, o senhor vai ter que fazer um concerto com ele. O senhor vai ter que fazer um pedido de perdão para ele, mesmo que ele não peça. Mas o senhor vai ter que pedir. Porque preste atenção, gente, quando um casal briga, quem é que ganha? Não é quem tem razão. Porque cada um tem a sua razão. Se a gente for procurar razão para as coisas na vida, a gente não vai resolver nunca nada. Cada um tem a sua razão. O Kierkegaard diz que cada um procura a sua verdade e vive em cima dela. É perigoso, né?
Perigoso, porque Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E ele diz, quem vem a mim, né, virá a Deus também, né? Não é quem vai, não é quem vem, né? Então, se a gente errar esse caminho, a gente vai errar o caminho dos céus. Ele usou os artigos definidos, eu sou o caminho, não disse que era um. Ele disse, eu sou a vida. E eu sou a verdade. E outra coisa, ele era a vida, porque Jesus nunca foi em enterro. E todas as vezes que ele se deparou com alguém morto, ele ressuscitou. Coisa fascinante, né? Coisa fascinante. Ele disse, só vai ter que fazer um concerto. Gente, hoje os homens esqueceram de fazer concertos. As pessoas não pedem perdão mais. Eu venho de uma geração do século XX que antes da ceia a gente ponderava, a gente pensava. Olha, minha mãe era presbiteriana, meu pai era católico, eu fui criado na igreja católica, eu fiz primeira comunhão, fui batizado. E eu me lembro quando fiz primeira comunhão, eu aprendi antes de participar da Eucaristia, eu tinha que confessar, eu tinha que fazer confissão particular, né? Quando você está ali, quando você não confessou o padre, mas você tem a chance ali na hora da Eucaristia, né? Você faz uma introspectiva, você pede perdão ali, você faz um concerto para não ficar sem participar da Eucaristia, que significa comunhão. Porque a Bíblia diz que quem come e bebe indignamente, bebe e come para a sua própria condenação. O Judas, sabe por que ele encontrou forças para se suicidar? Porque ele participou e comeu do pão indignamente. Ele já tinha vendido Jesus. E ele não teve forças para se retratar. A gente tem que zerar o paradigma. O pastor Jeremias da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, ele conta que quando chega o final do ano, ele faz um resumo, se ele magoou alguém, ele vai lá e pede perdão. Ele recomeça o ano, mas ele recomeça realmente o ano. Porque se a gente não muda as atitudes, não mudou nada. Os animais não mudam calendário. Os animais não fazem festa de final de ano. Mas aí, voltando lá ao ponto, aquele pastor disse, eu tenho que ir lá. Ele falou, mas não tem nem dinheiro. O pastor falou, não, eu vou te dar o dinheiro, eu vou pagar para você ir lá. E aquele homem, com muita dificuldade, pegou o dinheiro, comprou as passagens, visitou o seu sogro, choraram, se abraçaram, pediram perdão, se consertaram e esse homem voltou. Sabe o que aconteceu? Devagar. Porque o milagre de Deus às vezes é devagar. Esse homem foi ficando curado, a doença dele era o ódio. Ele foi ficando curado, ele foi administrando a sua farmácia e ele voltou a ser um grande empresário, porque ele liberou. Se libere. Se libere, toda pessoa é traída. Quando você não é traído pelo cônjuge, você é traído pelos colegas de trabalho, você é traído pelos vizinhos, você é traído pelos filhos, você é traído pelos pais. Quem nunca desejou a morte dos pais? Quando você apanhava, quando eu apanhava, o que você dizia? Por que não morre esse homem? Por que não morre essa minha mãe? Todo mundo já matou seu pai, todo mundo já matou sua mãe. Né? Peça perdão. Porque agora o duro é o seguinte, a pessoa deixa para pedir perdão, sabe que hora? Na hora que está lá morrendo, ou então depois que morreu. Tá? Peça perdão, tá? Peça perdão. Peça perdão. Um beijo aí no coração.